Bom dia a todos. 1º de fevereiro de 2024, 10h14. Hoje é o último dia da campanha eleitoral. Como já disse antes, nós não fizemos uma campanha indo às Ciretrans, até porque nós não temos recursos para isso. Recursos da chapa. Não podemos utilizar recursos de sindicato para viajar. Mas o estreitamento dos laços que temos com as Ciretrans faz com que nós apresentamos soluções aos problemas que surgem, independente de tete a tete. O importante é solução dos problemas, e quando há necessidade, sim, o sindicato vai lá presencialmente, como já foi, para sanar problemas. Hoje os recursos são escassos e as demandas são gigantescas. Então, um bom gestor, uma boa gestão tem que saber lidar com esses recursos. É muito fácil sair viajando entre Ciretrans utilizando o recurso do sindicato. E eu digo isso dentro do mandato, para visitar, para conversar. Isso nós fazemos diretamente por meio virtual, sem ter que gastar recursos financeiros do sindicato. Então, nós apresentamos soluções e as Ciretrans têm confiança nisso. Mas o que eu quero frisar é o seguinte: uma campanha tem que ser leal. Não pode estar em bastidores e disseminando fake news em grupos, porque toda informação chega até a gente. Eu não rebato todas, mas algumas principais eu rebato sim. Eu rebato e demonstro. Eu não parto com ataques específicos de A ou B de chapa. Eu falo no global sempre. Mas quando alguém se insurge querendo demonstrar algo que não é a realidade e que não tem legitimidade para tratar daquele assunto específico, como sindicalizado tem voz para tudo, para falar. Mas quando vai falar de um determinado assunto que não possui legitimidade, que não pode falar daquele assunto, porque tem circunstâncias que não permitem que essa pessoa fale, aí nós tratamos da questão específica. Em momento algum nós divulgamos informações que estão lá no portal da transparência, que os servidores, na nossa gestão, aprenderam a ir lá buscar. Nós demonstramos o porquê que aquela pessoa está tão empenhada naquela fala, porque é incompreensível um assistente de trânsito, um servidor da administração geral, defender uma chapa como a 2, composta por pessoas que lá atrás votaram por uma GAT desigual, que até hoje nós lutamos para conseguir estender para a administração geral a maior injustiça cometida por uma gestão sindical, inclusive com pessoas da administração geral à frente do sindicato e concordando com aquilo. E os assistentes de trânsito, que deveriam ter recebido a gratificação igualmente, que estavam lá na luta, pegando sol, juntamente com a administração geral, e quando vem o benefício, vem de forma desigual. O benefício deveria ter vindo igual para todos. E ainda assim, nós continuamos lutando, melhoramos a gratificação técnica com o reajuste que teve significativo, mas nós precisamos que a administração geral entre na GAT.
que a Chapa 2 não tem um projeto nesse sentido. Apresentou um projeto de criação de planos e cargos e carreiras que é natimorto. Não pode sequer ser cogitado. Vai ser perda de tempo elaborar um projeto desse, como já foi elaborado lá atrás, que há um impedimento legal. Então, os servidores da administração geral que votam em Chapa 2 têm que estar cientes que a conjuntura de membros da Chapa 2 é de nunca de incluir servidor da administração geral em GAT. Inclusive, alguns dizem até que a administração geral não faz parte da carreira do Detran. Falaram isso muito e os servidores da administração geral são testemunha disso, do que sofreram de discriminação no início. E com a nossa gestão nós acabamos com isso. Hoje vivemos em harmonia. Administração geral, assistentes, analistas, examinadores de trânsito, outra categoria que estava que foi muito criticada, porque alguns servidores entendem como a própria Chapa 2 que o assistente é para exercer a atividade de examinador de trânsito. Isso não pode, já demonstramos isso. O Ministério Público do Trabalho já tratou sobre isso. Tem que criar o cargo de examinador de trânsito. E aí nós trouxemos muitos para nós, para a nossa luta. Então há uma união. Quem não quer participar dessa união, aí é diferente. Então, gente, o que eu peço é divulguem nossos vídeos. Nós não temos recursos, não temos rifa, no nosso entendimento, fazer uma rifa para viajar todas as Ciretrans, isso teria que ser pensado lá no início do ano para angariar tanto dinheiro. Uma viagem à Imperatriz, e principalmente Imperatriz, a Silente fazendo esse tour, gera um custo gigantesco, porque as passagens, elas têm um custo, tem hospedagem, tem o custo com alimentação. Então divulguem. Vocês que acreditam no trabalho da Chapa 1, não deixem margens para que pessoas da Chapa 2 venham com o discurso que temos que ter amizade com diretoria, laços estreitos com diretoria. Nós estaremos sempre abertos ao diálogo, como estivemos há mais de um ano, mas tudo tem seu limite. A história do sindicato é de conquistar direitos com base em luta. Nenhum diretor senta para reunir ali uma gestão da diretoria para pensar, vamos conceder um benefício para o servidor. Nenhum governo senta para reunir e diz, vamos criar um benefício para o servidor. Isso não existe, isso é histórico. Então, pessoas que não conhecem a história sindical, que não participam de movimentos sindicais, apresentam sugestões irreais, que a história demonstra o contrário. Então, nós estamos abertos ao diálogo. A diretoria pode enviar um ofício para nós, para sentarmos, discutirmos soluções. Eles enviam? Não enviam. A CEPLAN, nós já encaminhamos um ofício, eles têm um prazo de 30 dias para responder. Estamos aguardando, porque nós precisamos de uma resposta final. E estamos seguindo o que foi decidido em Assembleia. Quando o governo fecha a porta, da forma como fechou para todas as categorias, nós precisamos abrir essa porta. E como é que nós vamos abrir essa porta? É com a utilização de medidas sindicais. Então, mostrando os erros do governo, trabalhando a questão da imagem dos dirigentes, do governador, como ele lida com a situação, aumenta imposto, mas não consegue nada para servidor. Faz um carnaval com gastos absurdos e não consegue nada para o servidor. O servidor não é prioridade. Aí nós precisamos abrir essa porta.
Então estamos fazendo a campanha, distribuindo os panfletos, continuam sendo distribuídos. Nós contratamos pessoas para distribuir. Iremos a Brasília em fevereiro, quando termina o recesso parlamentar, e buscaremos diálogo novamente. Iremos até o gabinete da base do governo. Iremos sim, iremos tentar uma reunião com Fufuca, iremos tentar reunião com Duarte Júnior, e com inúmeros deputados da base do governo, também senadores. Se conseguirmos diálogo, excelente, porque nós queremos diálogo, harmonia, tranquilidade, como até tivemos no início da gestão da diretoria atual. Mas o diálogo, ele não pode ser um diálogo em que nós ficaremos eternamente com um salário medíocre, um salário de miséria. Então o servidor tem que pensar nisso. Para finalizar, repito, os integrantes da Chapa 2, muitos nunca participaram do movimento sindical, nunca. Eu digo nunca. E outros, desde a última greve, nunca participaram. São 2 anos de afastamento da luta sindical. Então, vem propor questões que já foram discutidas. E mais, no ato em defesa, isso aí não há explicação. Em ato de defesa da sede administrativa, que é a casa do servidor, é onde o servidor vai lá esclarecer suas dúvidas, é onde o sindicato mantém ali o seu trabalho. Nenhum da Chapa 2 esteve presente lá para defender. Ao contrário, estava fazendo campanha. E nós passamos o dia inteiro lá em prol disso, porque termina a paralisação, a gente está editando matéria, divulgando, enfim. Ao contrário, ainda teve servidor da Chapa 2 que foi lá no Instagram do Detran e curtiu uma nota que foi emitida. Então, que credibilidade tem? E outras, basta ir lá na página do Detran e ver os servidores que vivem curtindo as postagens do Detran. Em contrapartida, não curte nenhuma do sindicato. O posto de Passo do Lumiar em uma situação desumana, e nós postando, divulgando, não há um comentário da Chapa 2 lá. Não há um comentário rechaçando esse tipo de tratamento desumano contra os servidores. E isso ocorreu com as demais Ciretrans. A Ciretran de Pinheiro alagada, lá escorrendo água pelas lâmpadas. Nós divulgamos lá. Não foi um da Chapa 2, nem no grupo, nem no Instagram, rechaçar esse tipo de comportamento. A falta de água, a mesma coisa. Então é um silêncio absurdo sobre o nosso prédio, que estão tentando tomar. Nenhum se pronuncia. E quando um apenas que se pronuncia de forma muito delicada, tem que se manifestar de forma contundente. Eu repudio esse tipo de conduta. Uma diretoria não pode atacar o sindicato. Essa não é a forma de resolver um problema. É no Poder Judiciário que os conflitos são resolvidos. Tem que se manifestar dessa forma. Então, gente, divulguem. Você que acredita no trabalho da Chapa 1, divulgue. Porque nós não temos todo esse recurso para estar viajando em Ciretran. Que eu creio que Ciretran, essa viagem aí foi só gasto, porque reverter voto de Ciretran é difícil. Agora, aqui na sede, sobretudo os assistentes e servidor da administração geral, não pode cair nesse tipo de discurso.